Boa noite e a paz de Cristo para todos os nossos queridos que se inscreveram e acompanham nosso canal. Vamos partir para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical para adultos, tá? A revistinha do quarto trimestre que a gente já está caminhando para o encerramento. A lição de hoje será a lição de número 12. O tema desta lição é Imersos no Espírito nos últimos dias. O texto áureo se encontra ali no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, onde diz: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Foi Jesus quem disse, é uma promessa. Verdade prática. O rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus, ou seja, é uma simbologia que representa e aponta para a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que hoje opera no meio da igreja. Bom, a introdução da nossa lição diz assim: essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel, ali do capítulo 40, versículo 1 e 2. A primeira parte, versículos 1 ao 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo. O que é umbral? É porta, é onde fica a porta do templo. À medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos 7 ao 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto, a toda a região do Arabã. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, ou seja, a época que vai acontecer, cumprir esta visão profética, vai ser na época do milênio, onde Cristo virá com a igreja para estabelecer o seu reino milenar, sendo que este reino milenar, a sede desse reino será Jerusalém, certo? Que vai ser a sede do governo de Cristo, e de Jerusalém vai sair a lei que vai reger todos os povos. Lembra em Apocalipse que fala que ele regerá as nações com cetro de ferro e tal, e que vai abençoar as nações? Justamente isso, vai ser no reino de Cristo, no milênio. Mostra a implicação pneumatológica. Pneumatologia, esta palavra significa o estudo que se refere à obra e à ação do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade divina. Então, quando você ouvir esta palavra técnica, pneumatológica ou pneumatologia, significa pneumo, sopro, alento, logia, estudo. Então, aqui se refere, sintetizando, o estudo da obra e da ação do Espírito Santo. Da profecia, o contexto geológico do Vale do Mar Morto. O Mar Morto é conhecido também como o mar de sal, porque ele tem cerca de 10 vezes mais minerais, sal, do que o mar, os oceanos comuns. Então é por isso que lá no Mar Morto não existe vida, por causa que ele é muito rico em minérios, vários tipos de sal, que é 10 vezes mais do que os oceanos. Os oceanos têm cerca de 3% a cada, eu acho que 100 miligramas de água, mais ou menos isso. Enquanto ele é 10 vezes mais, é 35%, mais ou menos, a 33%. Bom, o primeiro, dessa vez vou ser o mais breve possível, tá? Eu não vou ler os tópicos, tá bom? Eu vou só explicar. Eu vou falar o tema do subtópico, vou dar uma breve explicação e já vou partir para outro subtópico até concluir todos os tópicos, ok? Vamos lá. Primeiro tópico, sobre o aspecto escatológico. Bom,
nos primeiros subtópicos vai falar a nascente do rio, certo? A nascente do rio. De onde que o rio, esse rio que Ezequiel viu no capítulo, se não me engano, 47, esse rio que ia aumentando, ele se inicia no templo de Deus, debaixo do limiar da porta, certo? Começa a fluir aquelas águas e vai crescendo volume até se tornar um rio, né? Então, o segundo subtópico aqui, o guia celestial. O guia celestial, a gente sabe que é uma teofania, é o Cristo pré-encarnado ali, que pega Ezequiel novamente em visão profética, leva até o templo milenar para ele, uma visão escatológica, e lá ele começa a revelar todos os mistérios que vai haver nesse templo e também nessa época, que no caso seria o milênio. Então, esse guia celestial nada mais é do que Jesus pré-encarnado. O terceiro subtópico do primeiro tópico fala assim, os novos frutos, ou seja, o que esse rio vai produzir? Aonde ele passar, o que vai acontecer? A Bíblia fala que aonde esse rio passar, vai gerar vida. Aquilo que estava morto vai reviver. Então, aquilo que não produzia nada, era só sequidão, escasso, não tinha vida, vai voltar a ser algo frutífero, vai voltar a produzir vida, né? Então, o que a gente aprende aqui? Deixa eu já fazer uma aplicação breve, bem prática e objetiva. Nada mais é que essa visão do rio, nossa, está quente aqui, está calor, apesar de ter chovido. Nada mais é que é a ação do Espírito Santo na vida de todos aqueles que crê em Cristo, que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus já faz dele uma morada, envia o Espírito Santo Consolador, sela aquela nova criatura com o Espírito Santo, e esse Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai começar a produzir um processo de vida. Ele vai começar a gerar vida nessa pessoa que outrora estava morto nos seus delitos e pecado, como o apóstolo Paulo diz. Então, aonde o Espírito Santo chega, começa a habitar na vida do crente novo convertido ou do crente que já está servindo a Deus, ele está produzindo vida, ele está gerando vida. Ou seja, a pessoa passa a ser uma nova criatura. O apóstolo Paulo diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tudo passa a ser novo, tudo passa a ser novidade. A vida da pessoa passa a ter uma novidade de vida. Então, essa é a aplicação. É a ação e obra que o Espírito Santo opera na vida daqueles que recebem a Cristo como seu Salvador. Só tem uma maneira de receber esses benefícios e esse rio começar a fluir na vida de uma pessoa, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Do contrário, não é possível receber. Bom, vamos partir então para o segundo tópico da lição. O primeiro subtópico vai falar assim, ó. Aliás, o segundo tópico vai falar assim sobre a implicação pneumatológica, ou palavra difícil, né? Mas é necessário falar. Bom, o primeiro subtópico do segundo tópico vai falar de água, né? Nós sabemos que a água é um elemento essencial e fundamental para a sobrevivência, para a vida. Sem a água, não sobrevivemos, não há vida. Não há vida humana, não há vida biológica, não há vida animal sem a água. Então, a água ela é de suma importância para que preserve a vida, para cultivar a vida. Então, fazendo uma aplicação, o crente ele tem que ter o Espírito Santo na vida. Ele tem o Espírito Santo, mas só que ele tem que cultivar, procurar buscar mais, saciar a sede com esta água, porque à medida que ele vai se enchendo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai agindo na vida dele, vai o aperfeiçoando, ele vai sendo purificado, santificado, vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus, o coração vai sendo limpado a cada dia através da ação diretiva do Espírito Santo na nossa vida. O segundo subtópico, o Espírito Santo. Muito bem, nem precisa mais comentar, né? Já falamos a respeito.
O terceiro subtópico do segundo tópico, imerso nas águas e no Espírito. Nada mais é que o crente ele tem que viver imerso. A palavra imerso é o quê? Mergulhado, encoberto, saturado desta água. Ou seja, totalmente guiado, totalmente cheio do Espírito Santo, transbordando. Ou seja, quando fala que nós temos que ser cheio do Espírito Santo, nada mais é que significa o quê? Uma vida completamente guiada, regida pelo Espírito Santo. Não é mais a tua vontade. Você não vai mais obedecer o seu coração. Agora você tem o Senhor. Agora você tem o prazer de obedecer aquele ser que está enchendo a tua vida, que é o Espírito Santo. O terceiro tópico, para nós encerrarmos aqui, o tema do terceiro tópico, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Bom, o primeiro subtópico do terceiro tópico vai falar assim, abundância de árvores. Ou seja, Ezequiel via que onde passava aquelas águas iam aumentando, se tornou um rio, desagou no Mar Morto, né, no Mar de Sal, e o Mar Morto começou a produzir vida. E o que acontece? Na margem desse rio, começou a brotar e nascer árvores frutíferas. E essa árvore, no milênio, ela vai produzir o fruto dela, será para a cura das nações, e suas folhas também nunca murchar. Vai ser uma coisa gloriosa, que ainda a humanidade ainda não provou desse tipo de árvore que vai produzir aonde esse rio passar. Aqui podemos fazer uma aplicação também. O fruto do Espírito Santo na vida do crente. Quais são os frutos? Gálatas capítulo 5, versículo 23 fala que é amor, paz, bondade, longanimidade, né, domínio próprio, mansidão, e a Bíblia fala, com coisas não há lei. Ou seja, porque você anda totalmente regido pelo Espírito de Deus. O segundo subtópico, o Mar Morto. Nós sabemos que o Mar Morto, eu trouxe algumas informaçãozinhas aqui, que o Mar Morto, o nível, a concentração de sal dele chega a mais ou menos a 10 vezes mais do que os oceanos, impossibilitando com isso a existência de vida marinha, né? O comprimento dele é de aproximadamente 50 quilômetros por 18 quilômetros de largura, a 600 quilômetros quadrados da superfície, e ele também se encontra em um declínio, acho que é o maior da Terra. Então ele está geologicamente falando, ele está numa posição ali, numa topografia, né, muito importante ali nas regiões. Inclusive, há um grande interesse das nações em possuir esse território, porque sabe que o Mar Morto é rico de minérios e querem explorar. Então tem riquezas lá para ser explorado. Bom, o quarto subtópico é sobre os charcos lamaceiros com sal que não será restaurado. Vai ter uma parte no milênio dessa região do Mar Morto que Deus não vai restaurar, vai permitir que continue insalubre, né, que continue sem produzir vida. Agora, há um mistério, a Bíblia se cala. Então, eu não posso fazer nenhuma aplicação na onde a Bíblia se cala. Então, eu vou me calar, eu vou ficar na simplicidade das Escrituras. Aquilo que a Bíblia nos dá margem para falar, que está revelado para nós, nós procuramos entender e explicar o contexto e trazer uma aplicação para nós. Aquilo que a Bíblia não dá margem, então eu prefiro, né, calar também quando a Bíblia se cala e não revela tantas coisas. Mas vai ter essa parte também que Deus vai deixar como um charco lamaceiro, ou seja, um lugar que não vai ter vida, vai ficar tipo assim, as pessoas vão olhar e vai falar, nossa, eu acho que é mais para efeito para a pessoa memorizar, olha ali, onde o rio não passa, não tem vida, e fazer um comparativo. Não sei, pode ser, mas a Bíblia não comenta tanto. Conclusão. Bom, esse rio aponta para a atuação e a obra que o Espírito Santo opera na vida do crente, salvo em Cristo, na vida daqueles que recebem a Cristo como Salvador. Essa água gera vida, cura e transforma. Certo, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço a todos, tá?
Se você gostou desse canal, se inscreva, ative o sininho para receber os vídeos toda semana que eu mandar. Curta para nos ajudar, tá? Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima.